Polícia Civil do Mato Grosso do Sul apreendeu, no início de fevereiro, aparelhos eletrônicos, incluindo celulares, de 2 jornalistas numa operação de busca e apreensão deflagrada em Cuiabá. A truculência levou a Federação Nacional dos Jornalistas, juntamente com o Instituto Vladimir Herzog e o Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso, a acionar o Supremo Tribunal Federal na tentativa de garantir o direito ao sigilo de fontes desses profissionais. Ao mesmo tempo, a defesa dos repórteres Alexandre Aprá e Enoque Cavalcante impetrou um habeas corpus na Justiça mato-grossense a fim de trancar o inquérito e impedir uma possível devassa nos aparelhos. Quem conta essa história pra gente agora é o jornalista Caio Paes, um dos coautores de uma reportagem sobre o episódio. Essa reportagem foi publicada ontem na agência pública e o Caio vai trazer agora mais detalhes para a gente. Caio, seja bem-vindo ao ICL, um prazer te receber por aqui. Qual que foi a justificativa da polícia para apreender esses aparelhos? Já te faço essa pergunta, mas se você puder também já trazer mais detalhes dessa reportagem, te agradeço. Olá, bom dia Vivian, William, Rodrigo, a todos que nos assistem. Vamos lá, eu acho que é importante situar o fato de que o governo Mauro Mendes, ele está numa espécie de... está em pé de guerra, né, com os jornalistas que cobrem criticamente a sua gestão. Essa operação mais recente, que teve como alvo Alexandre Aprá e Enoque Cavalcante, além do comunicador e empresário Marco Paulo Pinheiro, ela se baseou basicamente no fato desses 3 investigados terem repercutido em sites e mídias sociais, como o aplicativo WhatsApp, uma reportagem que foi publicada pela Repórter Brasil em setembro do ano passado sobre suspeitas em torno de decisões judiciais da justiça local. Isso envolveria, em tese, de acordo com a denúncia da Repórter Brasil, envolveria favorecimento nessas decisões a garimpeiros e afins. Isso, de acordo com a denúncia da Repórter Brasil, foi repassado e repercutido por esses jornalistas que fazem uma cobertura crítica, e a partir daí houve uma queixa do governador Mauro Mendes e instaurou-se uma investigação que resultou na Operação Fake News 3, que foi conduzida em 6 de fevereiro passado. Agora, essa operação, um dos motivos por trás, para além do que seria essa devassa, que chamou muito nossa atenção, é que foram apreendidos aparelhos celulares, notebooks e todos aparelhos eletrônicos possíveis dos alvos da operação, eles foram apreendidos, mandado de busca e apreensão, e eles têm autorização, a polícia está desde então com autorização para realizar a quebra do sigilo telemático desses aparelhos. Uma das justificativas do delegado Rui Peral, que é o responsável pela investigação por parte da Polícia Civil, no pedido dele para autorizar a operação, que teve apoio do Ministério Público e foi autorizada pela Justiça Local, por exemplo, é que um dos alvos, o jornalista Alexandre Aprá, ele teria uma extensa ficha criminal. Mas essa ficha criminal, o próprio jornalista, ele contesta. Ele contesta porque muitos casos, de acordo com ele, teriam a ver com denúncias de calúnia e difamação, envolvendo novamente o governo mato-grossense, o atual governo mato-grossense e aliados, né? Então, existe um clima persecutório de acordo com as entidades e também de acordo com uma comitiva de jornalistas mato-grossenses que veio até Brasília na última sexta-feira, dia 1º de março, para se reunir com membros do Ministério da Justiça na primeira reunião deste ano, de 2024, do Observatório de Violência contra Jornalistas e Comunicadores. Então, de acordo com dados levantados, está na nossa matéria e chamou muito a nossa atenção, atualmente existem inquéritos da polícia mato-grossense contra pelo menos 18 jornalistas. E isso, de acordo com entidades representativas da classe do Mato Grosso, isso seria como se fosse uma prova de que quem faz cobertura crítica contra o governo do Mauro Mendes, que era um dos grandes apoiadores e
defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso seria uma espécie de perseguição, um assédio judicial que estaria acontecendo contra toda a classe que cobre criticamente o governo. A gente percebe, né, Caio, estávamos falando antes aqui da pauta da segurança pública em São Paulo, aí parece que é uma notícia local. Né, mas é também nacional, porque você tem aí essa cultura, né? Estamos falando da maneira como alguns ministros do Supremo se relacionam com esse debate sobre a maconha. E aí como é que um governador ou um governo de estado de Mato Grosso se relaciona com a possibilidade de jornalistas trabalharem. Então, você diria, estamos falando de um caso específico de Mato Grosso, que é um caso importante, é sério, é grave. Você diria que essa cultura que a gente achava que estava sendo superada aos poucos, desde a Constituição de 88, né? Tinha uma ideia, não, o jornalista tem que trabalhar, você não pode estar lá na rua e o policial tomar a sua câmera, tomar o seu computador, tomar o seu celular para saber o que você está fazendo, não pode, né? Isso, eu trabalhei ao longo desses anos, estava mais ou menos pacificado, o policial que faz isso sabe que está fazendo de maneira ilegal. Nós estamos transitando, assim, tem gente que está virando quase que normal, você diria, esse caso de Mato Grosso é algo específico ou preocupa de uma forma mais geral, nacionalmente, essa cultura vai avançando, do tipo, é jornalista, então vai para cima, porque assim como o bolsonarismo tem esse ataque cerrado à escola, por exemplo, a ideia de escola, a ideia de cultura, tem também a ideia de jornalismo, é impressionante como eles passam o dia atacando, né? Então, você acha é um caso que preocupa também, se a gente for olhar para o Brasil como um todo? Sem sombra de dúvidas, é uma preocupação em âmbito nacional, até porque é importante situar esse tipo de possível assédio judicial num contexto de disseminação de tecnologias de espionagem. E isso tem a ver, inclusive, com parte da denúncia trazida pelos jornalistas do Mato Grosso e também encontra-se, né, com uma matéria que nós, na agência pública, nós fizemos no ano passado ainda, em outubro de 2023. Um dos pedidos da comitiva aqui em Brasília para o Ministério da Justiça foi para investigação do uso de um aparelho de espionagem adquirido pelo governo Mauro Mendes em 2022 por pouco mais de 4,5 milhões de reais. É um aparelho fabricado pela mesma fabricante do programa First Mile, aquele da ABIN paralela. É um aparelho chamado GI2S. Ele é um pouco diferente. Nós, na nossa matéria de 2023, de outubro passado, nós detalhamos um pouco algumas das estranhezas em torno desse contrato. Nós conseguimos documentos do Mato Grosso, especificamente, porque esse aparelho ele foi adquirido sem licitação, como tem sido praxe, né, no setor de inteligência. E a justificativa do porquê ela é bastante específica. Como não tem uma licitação, você tem que detalhar exatamente o que você procura com essa compra e por que tal empresa ou tal produto é o único que supre isso. Na justificativa apresentada pelo governo mato-grossense aos órgãos de controle estaduais, ele afirma que essa ferramenta ela seria uma ferramenta passiva, que ela não faria necessariamente invasões. Só que o anexo do contrato e outros documentos que nós obtivemos, sobre os quais nós baseamos a nossa reportagem, eles mostram que esse aparelho ele pode fazer invasões ativas em aparelhos celulares. E ele funciona basicamente, né, para ser bem sucinto, né, ele é composto de duas partes. Uma parte é um programinha de computador, pelo qual você pode controlar o aparelho à distância, você pode programá-lo a fazer determinadas capturas. E a outra parte é uma parte móvel, que pode ser colocada, por exemplo, numa maleta durante uma rebelião de presídio, ou pode ser colocada numa maleta ou dentro de um carro para se fazer uma tocaia. Então, os jornalistas que vieram, a comitiva de jornalistas que veio até Brasília para falar sobre o caso com o Ministério da Justiça, pediu uma investigação sobre a legalidade do uso, porque parte deles suspeita de que eles estavam sendo vigiados também. Se por meio desse programa, se por meio de outros, não se sabe. Ainda falta se esclarecer melhor essa situação.